Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo aqui. Vou convidar aqui a nossa Aline, vou mandar o convite para a Aline aqui. Espero que vocês tenham tido um dia bom aí, né? Me escutam bem? Se alguém puder sinalizar aí se está escutando bem, eu agradeço. Vamos para uma live aí, que essa live vai ser muito boa para a gente falar um pouquinho sobre investimento no mercado americano e as oportunidades que a gente está tendo aí diante do atual cenário, certo? Deixa eu convidar a Aline aqui. Convite feito. Já tem gente perguntando aqui, boa noite. Leandro, o dólar cai para 4,86. Tem alguma coisa a ver com Lula? A gente vai debater um pouquinho disso também aqui. Vamos ver aí como é que está o atual cenário. Vou aguardar a Aline aqui. A gente vai debater sobre esse tema também, né? Sem dúvida nenhuma, a política ela influencia muito, né, nos investimentos. A gente sabe disso, a gente fala bastante disso. Mas não necessariamente assim, a queda do dólar vai ter um impacto, né, direto pela questão da governabilidade do Lula. Tem outros fatores também que a gente vai estar discutindo mais para frente. Mas a política ela tem uma influência muito grande sim, sobre a economia, né? Então, questões internas do país influenciam muito na questão da bolsa de valores, etc. Aceitando a linha aqui. Agora sim, a linha. Vamos lá. Bom, aceitando aqui, mas não está. Deixa eu aceitar novamente. Às vezes o Instagram dá uma bugada aqui. Essa linha vai conseguir entrar. Esperado o próximo encontro do Copom. Só assim, a tendência, Copom, né? Copom está muito ligado aí com o resultado da inflação, né? Então, com certeza, como a inflação ela deu uma reduzida, é bem provável que a gente já tenha uma redução aí da taxa Selic, em virtude do atual cenário, né? Que está tendo redução de inflação. Então, vamos esperar. O que o mercado está esperando é que, de fato, a Selic ela dê uma reduzida. Vamos ver se realmente isso vai acontecer. A gente está tendo só um probleminha aqui para a Aline entrar. Ela vai mandar um convite de novo aqui, eu vou aceitar. São os bugs do Instagram, né? Vou mandar o convite aqui, eu aceito. Mas estou com bastante expectativa, pessoal, para falar aí sobre esse tema que eu, particularmente, eu falei bastante no final do ano passado, começo desse ano também, em virtude das oportunidades que estavam surgindo e estão surgindo em relação ao valor do dólar. Se agora vai, aceitei ela aqui, na expectativa aqui para 500. Agora sim. Boa noite, Aline. Boa noite, boa noite. Acho que todo mundo está me ouvindo bem agora. Eu só te dou. Tivemos um certo percalço aí para entrarmos, né? Ah, Léo? É verdade. É verdade. Mas agora deu certo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Léo. Boa noite. Ei, Leandro, como é Tá me que... escutando bem?
Tô. Como é que tá aí? Tá escutando bem, né? Agora eu acho que Perfeito. agora vai dar certo. Primeiro dizer, Aline, que é um prazer muito grande a gente estar conversando essa noite, né? Assim, a gente já estava tentando alinhar, né, uma live, não foi? Isso, fazia um E tempinho já, né? fazia um tempinho. E hoje a gente conseguiu aí unir os horários e conversar um pouquinho sobre investimentos, né? E eu acho que a gente vai conversar sobre investimentos num momento bem propício, né, Aline? Isso, muito propício. Antes de mais nada, né? Boa noite ao pessoal, boa noite para você, Leandro. Muito obrigada pelo espaço aqui concedido. A gente troca muitas ideias ali, tanto aqui no Instagram como também lá no WhatsApp, para a galera que não sabe. A gente já se conhece faz um tempinho e a gente é meio que conterrâneo, né? Eu sou da Paraíba, É agora verdade. eu tô em São Paulo, mas eu sou paraibana, você aí, né, de Pernambuco, então Aham. nós somos conterrâneos. E pelo que Exato. você falou aí, né, sobre dólar. Dólar, né, tá num momento muito propício aqui, né? Exatamente. Exatamente. Você falou que a gente é conterrâneo, de fato, a gente fez os caminhos opostos, né? Eu sou do Rio de Janeiro e vim para Recife, e já moro em Recife há um Ah, bom tempo. E você é daqui da Paraíba, Campina Grande, né? E hoje está em São Paulo, não é isso? isso mesmo. Mas eu tô bem no interior, no interiorzão de São Paulo, tem Piracicaba. Aqui, boa Legal, noite para legal. Fernanda, né? Boa noite para o pessoal que está Pode muito entrando. bem. Tô aqui no interiorzão de Piracicaba, porque eu vim bem do interiorzão da Paraíba. Minha cidade natal tem tipo 13 mil habitantes. Então, Entendi, me acostumar em São Paulo seria um pouco mais fechado. entendi. Bom, então vamos lá, assim, a Aline, pessoal, a gente já se conhece há um tempinho, e a Aline é uma das pessoas que, ao meu ver, tem um conhecimento muito grande para a gente estar debatendo sobre esse tema de hoje, né? Que a gente está falando sobre dólar e sobre investimento no exterior. E tanto que a Aline, eu fiz mentoria com a Aline, então Isso. já fazendo um merchan aqui para você, Aline, a Aline, o que eu sei hoje de investimento lá fora, eu devo à Aline. Então, a mentoria de Aline é show de bola, pessoal. Quem tiver a oportunidade de fazer a mentoria com a Aline, tenha certeza que vai ser um investimento para a sua vida. A gente fala muito sobre investimentos, Aline, na Bolsa, sendo que eu estava até respondendo alguns stories, algumas perguntas dos meus stories aqui. Eu falava que o maior investimento que a gente precisa fazer antes de investir na Bolsa propriamente dita é investir no conhecimento. Então, deixo esse recado aqui para o pessoal poder te conhecer melhor, né, depois dessa nossa live. E eu já queria começar aqui, Aline, te perguntando, na realidade, a gente fazer uma introdução aqui, você para passar para a gente como é que você chegou onde você está hoje, né? Como é que você chegou nesse conhecimento, como é que você chegou no mercado americano, no investimento em REITs, né? Enfim, explica para a gente um pouco. Muito bom, muito bom. Antes de mais nada, o Leandro, né? Acho que a galera não sabe, fez mentoria comigo, mas assim, mercado brasileiro pode seguir aí que vai dar bom, porque ele entende muito do mercado brasileiro, né? Então, ele puxa o saquinho aqui, mas assim, mercado brasileiro, acompanho muito o teu conteúdo e tu faz um conteúdo muito legal aí. Principalmente para a galera que te acompanha no Nordeste, que querendo ou não, a gente lá, o pessoal não fala tanto sobre é, mercado financeiro. E eu digo isso porque eu sou, né, nordestina e eu comecei, Leandro, isso acaba tendo muito a ver aqui, porque eu estudei Direito, né, na Universidade Estadual da Paraíba, lá em Campina Grande, então salve aí para a UEPB. E dentro lá da universidade, eu comecei, assim, por hobby mesmo, a gostar de direito tributário, de direito financeiro. E nisso, querendo ou não, eu aprendi um pouquinho sobre finanças pessoais. Sim, A partir do momento que eu aprendi sobre finanças pessoais, eu acabei saindo muito cedo de casa, porque eu estudei no IF, né, no Instituto Federal, minha cidadezinha era lá no interiorzão, tive que vir morar em Campina Grande, pouco dinheiro, né, obviamente, minha família nunca foi rica, então eu tinha pouco dinheiro e eu tinha o dinheiro ali para me manter na semana, porque na época a gente não tinha Pix, a gente não tinha tudo que é a modernidade, né, que a gente tem, tecnologia. tecnologia em termos financeiros que a gente tem hoje. Então eu tinha que me virar com pouco. E eu aprendi a me virar com pouco. Então eu fui estudar um pouquinho sobre finanças pessoais. Quando eu fui estudar finanças pessoais, eu sabia que aquilo já era o que eu aplicava. E eu me perguntei, caramba, como é que o pessoal não tem essa visão, né? Assim,
Mas eu acho que foi muito mais pela forma que eu fui criada, assim, que eu acabei saindo de casa e eu acabei precisando desenvolver isso. Então, a partir disso, dentro da universidade, eu comecei a entender um pouquinho sobre investimentos, a entender um pouquinho sobre investimentos aqui, comecei pela renda fixa, gostei da renda fixa, aí conheci os fundos imobiliários, que foi assim, minha paixão à primeira vista, porque minha família sempre falava que quem investe em terra não erra. Então, eu Verdade. comecei a investir em fundos imobiliários, porque eu não ia ter condição de comprar imóveis na graduação, né? E eu sempre Aham. fui bolsista, aí eu investia com meu bolso mesmo, de PIBIC, de monitoria, de extensão e etc. E eu lembro que um ponto marcante para mim foi, assim, uma virada de chave mesmo, Leandro, foi quando eu estava na universidade e aconteceu, estava naquele processo de impeachment. Então eu Uhum. tava na Universidade de Direito, imagina aí a loucura na Universidade de Direito. Tava ali na metade do curso, não na metade, mas quase na metade do curso, e começou a ideia de impeachment e era uma loucura na universidade. E eu pensei, caramba, a instabilidade econômica aqui é muito alta. Enorme. Instabilidade política, econômica, tudo isso aqui. Eu pensei, aqui a gente tem fundos imobiliários, a gente tem ações. Será que a gente tem algo ali nos Estados Unidos, né? Que é um país mais. Dizia-se que era um país mais, assim, mais robusto, mais Exato. sólido, mas eu não entendia muito bem o porquê, eu só lia. E eu estava seguindo alguém, eu nem lembro quem eu estava seguindo, na época era no meu perfil pessoal, e falaram sobre FIIs a americanos, né? Eu falei, Aham. caramba, tem isso. E colocaram uma sigla. A pessoa que falou disse que existiam os REITs, mas que não tinha conhecimento. Aí comecei a pesquisar, fui para o Google, comecei a pesquisar e descobri os REITs, descobri a NAREIT, que é uma associação de REIT, comecei a fazer minhas pesquisas, fui para uma casa de análise tomar recomendação de REITs, tomei umas recomendações meio frustradas, não foram Nebulosa, gente. isso, meio perigosas, não foram muito boas. Aí, assim, bem mal nessas recomendações, quando foi, aí eu falei, ó, é meu dinheiro, vou começar a estudar agora, por quê? Porque eu estou investindo pouco. A partir do momento que eu me formar, que eu começar a trabalhar, eu vou investir mais. Então, eu tenho que ter Mas é. conhecimento. Aí foi aí que eu comecei a estudar, não tinha conteúdo aqui no Brasil. Aí veio a pandemia, assim, eu estava estudando para a OAB para tentar tirar a realidade aqui da OAB, que eu não ia conseguir fazer por causa da pandemia, estava adiando. Comecei um projeto, assim, bem no hobby mesmo, na página, comecei a Uhum. estudar e estou aqui hoje falando sobre REITs para a galera e ensinando o brasileiro a investir e ganhar dividendos em dólar lá nos Estados Legal. Unidos. Legal, muito legal. E assim, você falou uma coisa muito interessante, né, Aline? Assim, você iniciou pelos fundos imobiliários. E muito Isso. nessa questão de que os fundos, por eles pagarem rendimentos mensais, isso atrai muito brasileiro, né? Muito por conta da nossa cultura. Como você falou, a sua avó, a sua família falava que quem investe em terra não investe ruim, porque é um retorno certo. Quando a gente fala de fundos imobiliários, é uma característica muito semelhante, né? Porque é como se você tivesse uma parcela de um imóvel que está alugado e você vai receber por isso, é isso? E aí você já Isso. achou o análogo dele lá nos Estados Unidos, né? Que são os REITs aí. E a gente vai estar falando um pouco mais sobre eles mais para frente. Mas eu queria te fazer uma pergunta. E eu acho que é o que o pessoal tá. Foi a primeira pergunta que chegou aqui. O dólar 4,86 aí é um bom negócio? E a primeira pergunta é essa: o dólar abaixo de R$ 5 é oportunidade ou não é? O que é que você acha? Eu tô comprando, né? Já falo aqui que eu tô comprando. Ó, quando a gente fala sobre dólar, o pessoal pergunta muito sobre dólar, Leandro. Na caixinha, né? Na caixinha e no direct ali aqui do meu Instagram, né? Uhum. O que é que acontece? Eu sou o tipo de pessoa que gosto mais de analisar empresas, de ver fundamentos, ver indicadores. Câmbio, para mim, é uma coisa que eu não consigo prever. Se você me perguntasse ano passado se você me dissesse que o dólar ia chegar a 4,86, por exemplo, talvez eu não acreditasse. Se você me disser que o dólar vai chegar a R$ 7 ano que vem, eu também talvez eu não acredite. Entendeu? Então, dólar é Uhum. uma coisa que não dá pra gente prever. Eu não gosto de prever. Porque é câmbio. É algo que oscila muito. Só que, ó, quando a gente fala sobre dólar, até me fizeram uma pergunta essa semana sobre como é que eu convenço alguém de que investir em REITs, investir em dólar é vantajoso. Primeiro, geralmente quando a gente acorda, quais são as empresas que a gente mais utiliza? Em geral, você pega seu celular, ele desperta, vai despertar ali.
Seu celular pode ser um Apple, um LG, um Samsung, seja o que for, geralmente é listado em uma bolsa que não é aqui a brasileira, né? Aham. Principalmente se for um iPhone, ali vai ser em bolsa americana. Você utiliza Google, você utiliza diversas empresas que geralmente são americanas. Além Uhum. disso, quando a gente pensa em dólar, a gente pensa na moeda hoje mais importante do mundo. O pessoal pergunta, o dólar vai perder a hegemonia? Vai perder para quem? Para qual é a moeda hoje que sustentaria o mundo ao invés do dólar? Porque se você pegar todas as reservas internacionais dos países, basicamente a maior parte dos países tem suas maiores reservas em dólar, inclusive a China. Então, Exato. assim, é uma moeda que vem se valorizando. A gente só está em R$ 4,86, porque um dia o dólar estava 1 a 1 e hoje a gente está nessa paridade aqui. Então, Exato. a ideia de investir em dólar, de investir pelo menos parte do seu patrimônio dolarizado, quando a gente pensa que dolarizado é ter ativos dolarizados, não comprem o dólar realmente e tragam para casa ou algo desse tipo, é que você vai ter uma segurança maior da sua carteira. E é basicamente isso que nós, como investidores, temos que fazer. A gente tem que pensar na minimização de risco, pensar na segurança. Hoje a gente tem taxa de juros americana de 5, 6% mais ou menos, uma média aqui. A ideia é que o Fed comece já a dar uma pausa, pelo menos sem grandes Uhum. chances disso acontecer. E se começar essa pausa, provavelmente pode começar a queda. Então, juros altos lá nos Estados Unidos é de 5, 6%. Juros altos para a gente é 2 dígitos. Exato. É importante que a gente tenha parte do nosso patrimônio em uma moeda forte e que no decorrer dos anos só se valoriza frente ao real. Então, assim, a ideia é o ponto de comprar dólar aqui é algo para é uma segurança e algo também para tentar, de certa forma, proteger nosso capital. E você está investindo em uma moeda forte. No final das contas, você tem uma moeda forte, atualmente é a moeda mais forte do mundo na carteira. Então, isso acaba sendo importante. E abaixo de R$ 5, né? Então, eu acho uma oportunidade excelente aí de estar dolarizando o patrimônio. É verdade, é verdade. Assim, eu acho que o ponto que você tocou aí é da taxa de juros norte-americana, quando ela começar a cair, existe uma possibilidade muito alta do dólar começar a subir, não é isso? Assim, essa relação inversa, né, em relação ao real, né? Então, existe, talvez a gente esteja falando de um dos momentos aí de maiores oportunidades, né? Hoje, eu estava vendo agora aqui antes de entrar, e o dólar fechou em 4,86 hoje. Isso, Então, estou um vendo valor agora realmente também. 4,86. Estou vendo aqui. 4,86. Que oportunidade. Um dos menores valores aí dos últimos meses. Fazia tempo que a gente não via o dólar nesse valor. E como você disse, o prever ano passado que hoje estaria nesse valor, acho que ninguém É, imaginaria. ninguém Assim como a gente imaginaria. não consegue dizer como vai estar no início do próximo ano, no final desse ano. Então, é Isso. uma situação um pouco difícil de prever, né? O pessoal está mandando umas perguntas aqui, Aline, né? Eu acho que algumas a gente vai estar respondendo aqui ao longo da nossa live. Lembrando que a nossa live aqui vai no máximo até 8 horas, que a Aline tem um outro compromisso, né, Aline? A Isso. gente vai conseguir tirar bastante informação aí. Vamos lá. Então, eu queria te fazer uma outra pergunta, Aline. A gente falando sobre essa questão do dólar. Para você, qual é a importância de ter parte do patrimônio em dólar e por que hoje muitos investidores estão levando o seu patrimônio lá para fora? Qual a tua visão sobre isso? Para nós brasileiros, a importância, como eu falei, é segurança e diversificação da carteira. Muitas vezes a gente pensa o quê? A rentabilidade. Olha a rentabilidade americana e olha a rentabilidade brasileira. Por que que isso acontece? Porque aqui, magicamente, o mercado está precificando uma rentabilidade americana, a brasileira, no caso, 2 vezes, às vezes Uhum. 2, 3 vezes maior do que a rentabilidade americana, por causa do risco. Uma coisa que a gente entende bem, que é meio que é básico aqui em finanças, é que quanto maior o risco, maior vai ser o retorno, tende a ser maior o retorno. Então, perceba, aqui o Brasil é basicamente 3%, representa 3% das maiores oportunidades globais. Não, das maiores 3 oportunidades do mercado global, na verdade. Então, você acha Uhum. que todas as oportunidades estão aqui? Não, claro que não, né? A Bolsa Americana é assim, a Bolsa hegemônica nesse sentido hoje. E quando você está investindo lá, você está investindo em dólar. Então, ter dólar é proteger
seu capital. É importante que o investidor entenda que ele precisa de rentabilidade, mas que ele também precisa ter segurança, porque uma coisa que eu gosto Uhum. de utilizar, e que obviamente não é o que não estou aqui preconizando, nem dizendo que isso vai acontecer no Brasil, mas imagina aí um ucraniano há 2, 3 anos atrás. Eu não imaginaria nunca que aconteceria o que aconteceu. Imagina Exato. que ele poupou a vida toda, fez o papel dele a vida toda, poupou e investiu. Não só poupou, investiu, mas investiu só na bolsa ucraniana, por exemplo, no Ucraniana. mercado ucraniano. Investiu em imóveis lá, imóveis físicos, tinha sua empresa lá, investiu na bolsa lá. O que é que aconteceu hoje? É um cisne negro, é um fato atípico, é sui generis, né? Como já a galera do direito gosta de falar. É algo sui generis. Então, para a gente proteger o nosso patrimônio, a gente precisa ter parte do nosso patrimônio alocada em uma moeda forte e em um país forte também, que tem empresas fortes, que se você pegar o nome de 5 empresas multinacionais, 5 grandes empresas hoje, se você pensar, provavelmente essas 5 empresas estão listadas nos Estados Unidos. Eu penso na Amazon, que eu gosto de comprar livros. Eu penso Aham. no próprio Facebook, que é Meta hoje, que a gente está fazendo essa live. Pensa Exato. no iPhone, né? Então, basicamente, a gente precisa pensar dessa forma. E eu não estou excluindo aqui o investimento no Brasil, até porque, como a gente mora aqui, a gente vive aqui, é importante que a gente tenha investimento na nossa moeda, porque a Exato. gente vai usufruir Tem posteriormente. oportunidades aqui também, E né? isso, tem muitas oportunidades aqui. O que não dá, no meu ponto de vista, né, obviamente aqui, é você achar que todas as oportunidades vão estar no Brasil. E que você achar, inclusive, que o risco americano é maior que o brasileiro. Porque, assim, se a gente for medir risco, aqui é um país emergente, com moeda fraca, ah, com Exato. grandes impostos, assim, para empresas. Infelizmente, não é fácil a vida do empreendedor, do empresário aqui no Verdade. Brasil. Então, isso é um ponto que a gente precisa levar em consideração. Legal, legal. E assim, você falou, esse ponto que você falou, né, está muito relacionado à diversificação, né? Você tá com o seu patrimônio somente exposto à Bolsa Nacional, aqui a B3, é muito arriscado. E você falou aí, foi muito feliz quando falou da Ucrânia, né? Imagine aqueles investidores que estavam investindo somente na Bolsa da Ucrânia. Eu estava até procurando aqui na internet o percentual de queda da Bolsa da Ucrânia desde o início da guerra, o máximo que atingiu. E eu não achei, mas eu vi uma postagem mostrando que a queda na Bolsa da Ucrânia foi absurdamente elevada. E na É Rússia tanto Ucrânia também. quanto Rússia, né? Isso. Rússia é muito mais por conta das É, sanções, né? eu Mas, vi, eu vi os dois também. Ó, o Anderson. O Anderson é um parceiro aqui também, ó. Ele fez, ó, falando sobre insegurança jurídica, inflação. O Brasil representa 0,67%. Eu ainda trouxe aqui um número razoável de cerca de 3%, né? aham, Liberdade econômica, né? Que os Estados Unidos acaba sendo um país que tem muito isso. Aqui no Brasil a gente tem certa dificuldade. Um salve aí pro Anderson, que exatamente. manja muito também sobre mercado Show de internacional. bola. Quando a gente fala assim de políticas liberais, né, sejam elas quais forem, para o crescimento econômico, isso é muito bem visto, né? Isso. Essa visão mais liberal, seja É, ela qual for. E eu já queria, é, sem a gente perder muito tempo, já queria entrar numa terceira pergunta aqui para você, fala. que inclusive é uma pergunta que um seguidor nosso colocou aqui. Ele me perguntou, finalmente, o que são REITs? Como funcionam? Possui Olha, alguma questão de restrição? Fala para a gente um pouquinho o que é o bendito REIT. o REIT é uma sigla, na verdade, para Real Estate Investment Trust. Basicamente, aqui numa tradução livre seria fundo de investimento imobiliário mesmo, sabe? Uma tradução bem livre aqui. Só que é importante que a gente saiba que um REIT é uma empresa imobiliária, enquanto um fundo ele opera ali na forma de condomínio fechado, né? Então, isso acaba sendo extremamente importante aqui quando a gente está analisando, porque por mais que eles sejam parecidos, eles não são iguais. Mais uma vez, eles são empresas. Então, por serem empresas, eles acabam tendo toda uma estrutura empresarial, né? Diferentemente dos fundos imobiliários. Por ser empresa, eles acabam se alavancando, isso é geralmente um problema para o brasileiro entender por quê. É, Porque a uma empresa imobiliária se alavanca, o brasileiro pensa muito em dívida à brasileira, né? O brasileiro pensa muito em dívida à aham, brasileira.
Dívida aqui, financiamento aqui é muito caro. Imagina aí fundos imobiliários podendo se alavancar, torto e à direita. Seria uma loucura, por quê? Porque a gente tem taxa de juros geralmente aqui, na média, em termos históricos, alta. Então, para um fundo imobiliário se alavancar pagando dívida a 12% ao ano, ele tem que gerar um retorno muito alto aí, quase que uma pirâmide Exatamente. financeira, quase. Só que os Exatamente. REITs, só que assim, tirando esse contexto aqui da pandemia, os REITs tinham, na verdade, os Estados Unidos tinham ali taxa de juros quase que zerada. E o REITs que pagava alavancagem a 1, 2% ao ano. Tem REITs que mesmo nesse panorama alto está pegando na média da taxa da alavancagem do portfólio é de 3%, 3,2%. Então, tem como gerar um retorno aqui. Então, o primeiro ponto é você entender que é uma empresa imobiliária. E que, por ser uma empresa imobiliária, vai ter ali imóveis, vai locar esses imóveis, em regra, vai ter os melhores imóveis do segmento, por exemplo, de shoppings, como Simon Properties, Prologis, que investe no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, e loca para os inquilinos disso. Os inquilinos, obviamente, vão pagar, né, assim, os aluguéis, e esses aluguéis, parte dos aluguéis, né, não a sua completude, na maior parte das vezes não a completude, não a totalidade dos aluguéis, vão ser direcionados para os acionistas, né, através dos dividendos, né, do pagamento de dividendos. Outro ponto aqui interessante é que, na verdade, os REITs, que pagam mensalmente são exceções. Isso é importante que a gente saiba. Sim. Na maior parte das vezes eles pagam trimestralmente, então se você gosta de renda mensal, procura alguns REITs que paguem mensalmente, ou você faz ali pelo menos um apanhado de REITs que pagam em trimestres diferentes e você vai ter ali realmente os REITs Todo mês pagando. caindo um pouquinho. Isso. Para mim não é algo Verdade. muito importante, né? Mas tem alguns investidores brasileiros que ainda pensam nisso. Então pensa como uma empresa imobiliária que tem imóveis, que loca esses imóveis para inquilinos, por exemplo, como Amazon, como FedEx, como Starbucks, como Walmart, e essas coisas. Ah, legal. E assim, uma coisa que eu aprendi contigo que eu não sabia, né? Eu não sabia muita coisa antes da nossa mentoria, mas é que o número de setores, né, que existem lá nos Estados Unidos é muito maior do que os nossos fundos imobiliários aqui, né? Então, Muito, tu muito poderia falar um alto. pouquinho para a gente sobre isso? Então, aqui a gente tem setor, não no setor industrial, aqui a gente tem logística, né? Tem duas classificações aqui dentro do setor industrial. Lá meio que todo mundo utiliza o setor industrial mesmo, porque como tem assim, o portfólio muito grande, fica um pouco mais complexo para a gente destrinchar. Mas lá a gente tem data center, por exemplo, que foi algo que deu um up muito, muito bom aí, pelo menos as empresas, por causa de todo o contexto de inteligência artificial, acho que foi a NVIDIA, né? Alguma coisa assim, uma empresa, esqueci o ticker mesmo, mas acho que a NVIDIA, que é uma empresa que deu um up aí com a questão dos chips, né? Então, querendo ou não, você vai precisar de uma estrutura tipo um data center. Então, você acaba tendo empresas imobiliárias como data center, você tem de prisões, loucura total, né? Você tem Bilhões. Nossa, cassinos, você tem hotéis, né? Hotéis aqui também tem, mas você tem, deixa eu pegar um diferente, diversificado, que é tipo EPR. EPR, ele vai ter diversos imóveis, propriedades aqui, desde esqui a escolas, a academias. Então, a gente vai ter torres, né? Telecom. Aqui a gente vê muito aquelas torres de e celular laranjinha com branca, geralmente é da American Tower. Então, tipo, a gente tem de vê que torres. legal. Então, assim, quando eu invisto em REIT, por exemplo, da American Tower, significa dizer que até existem produtos aqui, digamos assim, né? Torres que estão aqui alugadas, aqui no Brasil. Isso, inclusive a Equinix tem uma posição, a Equinix é data center, tem uma posição muito importante aqui. Prologis tem mais de 40 galpões aqui no Brasil, só a Prologis. Então, eu acho que é quase que, não sei, mas eu acho que é basicamente mais do que o maior fundo imobiliário aqui do segmento. Então, assim, é um mercado muito vasto, um mercado muito amplo, você vai ter muitos setores. Tem o de hipoteca, que é o que geralmente é o que o pessoal mais vai, mas é o mais perigoso, né? O mais arriscado, geralmente tem yields muito altos.
que é basicamente uma ideia de financiamento, o pessoal gosta muito de pensar e associar aos nossos fundos de recebíveis, né, de papéis, mas assim, é uma dinâmica totalmente diferente, então não dá para, não é interessante que você veja e analise da mesma forma, então tenta separar aqui. Mas hipoteca seria basicamente financiamento mesmo ali do mercado, tanto imobiliário e comercial, como do mercado residencial também para a pessoa física. Entendi, entendi. E aí, Aline, quando você falou sobre a questão de remuneração, né, que nem todos pagam de forma mensal, na realidade a grande maioria não paga mensal, mas eu queria te fazer uma pergunta até para tu esclarecer para a gente aqui. O fato de não pagar mensal impacta de alguma forma na rentabilidade que eu tenho sobre a empresa? Nenhuma, nenhuma. Por quê? Ah, eu acho que isso virou muito uma ideia brasileira, né, aqui dos fundos imobiliários. Claro que tem muitos REITs lá que, querendo ou não, às vezes eles mudam ali o fluxo de pagamento para tentar competir e ter até um melhor volume de negociação, né? Ter mais acionistas ali, porque a renda mensal, querendo ou não, ela é bem interessante para quem quer viver de renda. Só que assim, você vai ter que arbitrar, por exemplo, os indicadores mesmo. Você vai ter que analisar indicadores. Por quê? Porque a porcentagem do yield, né, o yield anual vai ser a comparação do yield, na verdade, vai ser em termos anuais. Você não vai ver Uhum. comparação em termos trimestrais, você não vai ver comparação em termos mensais. Você vai ver a comparação do dividend yield em termos anuais. Então, ó, Mas, é o que eu acho interessante. Quer ter renda, um fluxo de renda mensal? Então, estuda bem os REITs que pagam mensalmente. Inclusive, eu sempre faço muitas postagens sobre eles, porque todo mundo sempre pergunta, quer saber mais sobre eles. Estuda bem esses REITs. E também estuda REITs que têm pagamentos trimestrais, mas como a gente conversou, Leandro, que foi inclusive o que você também preferiu quando estava fazendo a mentoria, é colocar em ah, trimestres alternados. Então aí você vai ter exatamente. basicamente dividendos mensais nesse sentido aí. É importante Aí sim. é importante que você não esteja com a heurística aqui de tentar de toda forma ter REITs que pagam mensalmente, porque tem muitos REITs que pagam mensalmente que não faz muito sentido, que assim, são Uhum. arriscados, principalmente para quem está começando. Interessante não ter risco na carteira de início. Exatamente. Quando a gente avalia somente essa questão do fluxo de pagamento de dividendos, exclusivamente isso, a gente deixa de analisar indicadores que são muito importantes na análise de fatos de determinada empresa, né? Então, realmente são cuidados que a gente deve ter. E aí, Aline, entra naquela questão, né? O conhecimento ele é extremamente fundamental. Se eu vou olhando somente a questão da rentabilidade, ou melhor, do fluxo de pagamento por ser mensal, eu deixo de avaliar questões que são muito importantes, né? Eu queria só pegar um ganchozinho aqui, Aline, que está chegando aqui basicamente no meio da nossa live, para fazer um convite aqui para o pessoal. Próxima terça-feira, eu estou fazendo uma outra live aqui, para basicamente o foco dessa live vai ser sobre mudança de mentalidade e algumas características aí para quem quer começar a investir ou quem já investe e não está tendo bons resultados. E assim, no geral, desde o começo da live que a gente está tendo aqui até agora, a gente tem falado muito sobre essa questão do conhecimento. O conhecimento ele é fundamental. Muitas pessoas querem começar a investir, mas pensam que é simplesmente comprar qualquer ação e deixar lá, vou comprar uma Magalu ou uma outra ação lá que era ação modinha, né? E eu vou ganhar dinheiro com isso. Não é bem assim. É necessário estudar. Estudar bem para não comprar, né, gato por lebre, né? Não tem esse ditado. Então, o conhecimento ele é extremamente fundamental, não é isso? Isso. E se você está começando, né? Se você está começando, talvez começar pelo exterior vai ser um pouco mais difícil, né? Então, já cola aí no Leandro que ele vai te deixar a par de tudo aqui do contexto Vamos embora. nacional. E depois aí tu vem para cá, porque eu te dou uns insights, né, sobre investimentos no exterior. Mas é importante você falar isso aí, Leandro, por quê? Porque ó, no começo dessa live eu falei o quê? Que eu tomei uma call aí, né, de recomendação errada em investir nos ativos que não eram tão interessantes. Por quê? Porque eu não sabia analisar, eu não sabia opinar, eu não tinha conhecimento, né?
Então, é importante que você tenha também, que você saiba, pelo menos minimamente, entender ali pontos como o FFO, que são os fundos de operações de um REIT, né? Como o payout de um REIT, você entender que receita não é algo tão legal para a gente ver no REIT, porque um REIT é diferente. Você vê crescimento de Uhum. dividendos, histórico de dividendos, você vê se é uma large cap, se é uma small cap, se é uma middle cap, porque o risco difere aqui no tamanho da empresa. Você vê se pelo menos a empresa já tem mais de 10 anos atuando. Você vê se a gestão é interna ou externa, né? Você vê a ocupação. Então, portfólio, né? Países, diversificação. Então, esses são pontos que é interessante, na verdade, que é imprescindível que você analise, né? Uhum. Quando você está Exatamente. tá pensando Exatamente. aqui. Exatamente. E assim, falando sobre essa questão de REITs, né? Vários segmentos a gente comentou aqui. Na tua visão, quais são os melhores segmentos, os mais resilientes, né? Assim, a gente sabe que quando a crise vem, todos sofrem, mas quais são os que são mais resilientes a esses impactos de mercado, né? Os problemas que acontecem aí, guerra, pandemia, que pode acontecer novamente, enfim, não sabe dia de Olha, amanhã. olha, os que são mais resilientes, assim, eu vou falar em termos de fundamentos. Porque em Certo. termos de cotação, taxa de juros aumentando, todos vão cair, independente da Isso. resiliência ou não. Num primeiro momento, eu acho interessante para um investidor iniciante, né? A gente pensando aqui no investidor iniciante, que ele não vá para setores de tecnologia ou que sejam voltados aqui para a tecnologia, como Uhum. data center e telecom. Por quê? Porque tecnologia é uma coisa um pouco mais, eu diria que complexa, certo? A gente sempre tem aí as empresas ou indo muito bem ou não indo, né? A gente vai ter aí uma oscilação e uma volatilidade muito alta dentro do setor de tecnologia. Então, se está começando, evita por enquanto. Depois vai estudando, vai melhorando, e a gente faz sentido para você na carteira. Mas sobre resiliência, eu gosto de elencar, na verdade, uma modalidade de contrato que não é de apenas um setor de forma específica, mas é de diversos setores, que é Triple Net Lease, a modalidade de contrato Net Lease, que é o que o pessoal chama. Tem Uhum. até alguns ETFs que tem REITs que possuem, que na verdade que operam com essa modalidade de contrato. Então, o que é que acontece? Pega um REIT de varejo, que opera nessa modalidade. Aí o pessoal já começa, o brasileiro, quando eu falo isso, aí já vem a enxurrada de perguntas. Varejo, Aline, varejo, Aline. Pelo amor de Deus, varejo, eu não É, invisto. Eu já sei de qual. É avião, não, aviação e varejo. Não reação dá para e investir. varejo, é. Só que qual é o problema? O investidor brasileiro, ele está pensando no Brasil. Mais uma vez, Exatamente. ele não está pensando no contexto americano, ele está pensando Aham. no Brasil. Quando eu estou falando sobre varejo, eu não estou falando de shoppings, não estou falando. Tem shoppings também, mas tem, assim, é uma modalidade de varejo que é basicamente varejo autônomo. Vamos pensar aqui numa tradução livre como varejo autônomo, que é o freestanding. Então, por quê? Porque esse varejo autônomo, geralmente, ele vai ser empresas imobiliárias que estão locando imóveis, obviamente, para quem? Para Starbucks, para Uhum. CVS, para Walmart, como eu falei anteriormente, para esse tipo, para 7-Eleven, para esse tipo de empresa. Então pensa aí, Entendi. esse tipo de empresa, ela é resiliente, a gente já conhece essas empresas, o negócio já deu Uhum. certo. Exatamente. São o tipo de empresa que, tu imagina um Starbucks deixando de pagar o aluguel? De forma. Imagina a Amazon deixando de pagar o aluguel? Imagina Exatamente. uma CVS deixando de pagar o aluguel? Não. Então, assim, você tem que entender qual é a segmentação dentro do varejo. A gente tem pelo menos, no mínimo, 3 segmentações dentro do setor do varejo. Então, pega um Netflix ali que atua com varejo autônomo. Eu gosto muito, querendo ou não, é um setor voltado para crescimento, mas eu gosto muito do setor industrial, Leandro. Por quê? Na minha percepção, hoje eu não quero comprar mais nada assim, ter que sair de casa para comprar alguma coisa. Assim, Sim, se tiver na Amazon, se tiver no Mercado Livre, eu tô comprando. Tá tá entendendo? comprando. Eu É sou desse verdade, é jeito. verdade. Em Eu, casa também. por quê? Porque o tempo, eu consigo perceber hoje que o tempo é uma coisa cara. Então, Exato. assim, eu evito o máximo possível ter que ir em alguma loja comprar alguma coisa que eu poderia comprar na internet. Eu estou desperdiçando tempo.
Então, o setor industrial hoje é um setor muito interessante também, porque a sociedade ela não tem como a sociedade hoje permanecer sem o setor industrial. E principalmente pensando no Exatamente. É muito contexto. consumista, né? Nós somos Isso. consumistas, né? Agora, Sempre quer o mais novo. se a gente é consumista, você imagina o americano. O americano, exatamente. Exatamente. Tipo, ele quer. E outra coisa, ele quer assim, o tempo de resposta de entrega é muito importante para o americano. Uhum. Passou mais de 2 dias, já cancela a compra e vai comprar em outro lugar. Entendeu? Então, o setor industrial também é outro setor que eu gosto muito. Então, eu diria que o iniciante buscasse, começasse ali por ativos net lease, de preferência que tivesse inquilinos ali com grau de investimento, inquilino é bom. E também dá uma olhadinha ali no setor industrial. Eu sei que o setor industrial é um pouco mais para crescimento, mas tem um fora da curva. Tem um Stag, por exemplo, que é meio fora da curva nesse sentido. Uhum. Então, dê uma olhadazinha aqui nesse tipo de empresa, nesse tipo de REIT para iniciar. Mas depois vai começando de forma mais robusta. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, para quem está entrando agora, a gente está abordando aqui um pouco sobre investimento lá fora e a gente está falando sobre investimento em REITs. É isso, Aline? E, Aline, assim, tu falou um pouquinho, assim, de forma bem superficial sobre os indicadores, né? Na tua visão, se tu pudesse aí elencar 3 indicadores para se analisar antes de comprar um REIT, quais seriam os 3 que você acha assim, que são mais importantes? SFO, que são os fundos de operações, sem dúvida. Uhum. Eu vou colocar, vou roubar aqui, eu vou colocar SFO e SFO por ação em um ponto só. É. Então, basicamente, o lucro, tentando aqui mais uma vez, de forma análoga, exemplificar para vocês, seria o lucro de uma empresa imobiliária. Como tem toda uma questão aqui tributária, você geralmente não utiliza ali receita, você utiliza o SFO. Então, o SFO e SFO por ação, e eu já vou dar aqui o pulo do gato para vocês, de preferência crescente, né? Que aumente que o FFO e o SFO por ação estejam crescendo, né? Estejam aumentando. Outro ponto que eu acho extremamente necessário é dívida. Analisa dívida, importantíssimo analisar dívida, porque a empresa, se uma empresa não tiver uma dívida minimamente equilibrada, se não tivesse, né? Com certeza, na verdade, muitas empresas sofreram, vou tentar formular aqui a frase, se a empresa não tinha uma dívida minimamente equilibrada, com certeza ela sofreu muito agora nesse panorama de juros aumentando. Ali nos Estados Unidos, a gente viu o banco também americano, sofrendo muito, né? Então, dívida é outro ponto. E eu acho que outro ponto que eu vou roubar aqui também, vou colocar os dois em um, é analisar o histórico de dividendos da empresa no decorrer do tempo e analisar o payout. Se for um payout acima de 100%, ó, já fica muito ligado. Porque um payout acima de 100% isso quer dizer que a empresa está remunerando mais do que ela ganha. Só que aí o pulo do gato é tente analisar, se você tente, na verdade, compreender, se você não está analisando o payout da receita. Porque o payout da receita geralmente vai ser alto mesmo. Esse é um dos problemas que o investidor brasileiro tem. Analisa o payout da receita e acha assim, aquilo um absurdo. Veja o payout do FFO, que são os fundos de operações, que na verdade é o lucro basicamente da empresa. Então, FFO e FFO por ação como primeiro ponto. Dívida, né, alavancagem, dívida sobre ativos, dívida EBITDA, se é fixada ou não, como segundo ponto. E o terceiro ponto é histórico de dividendos e payout. Analisar o payout de acordo com o FFO. Basicamente esses pontos. Muito bom, muito bom. Muito bom. Muito semelhante aqui também no Brasil, né, Aline? Assim, a gente, antes de investir em ação, a gente tem que analisar uma gama de indicadores e não apenas o dividend yield, né? Que normalmente o investidor iniciante ali, que quer começar a receber dividendos, ele olha logo para o dividendo, vê lá aquela empresa que está pagando, falar aqui de Petrobras, por exemplo, pagou 60% de dividendo ano passado, né? E cresce os olhos de uma forma absurda. E teve até uma outra empresa que eu esqueci o nome dela, só me lembro a sigla SYN, né, pela logo dela,
mas pagou dividendos na casa dos 40% de forma bem pontual e depois não pagou mais nada, as ações entraram em queda. Então, assim, a gente tem que analisar vários indicadores antes de comprar, né? Senão a gente pode estar perdendo dinheiro. É verdade, Aline? É verdade. Assim, isso não é saudável, né? Imagina aí que a gente pague da nossa renda. Aí pega a nossa renda, aí pega, sei lá, 60% da nossa renda para pagar, de forma aqui, pensando de forma bem hipotética, 60% para pagar só o aluguel. Imagina aí. Aí 40% para alimentação, para lazer, para família, para contas, para investimentos, né? Porque a gente tem que se pagar antes, em primeiro momento. Então, assim, isso não é sustentável, não é viável. Então, tenta analisar aqui o payout também, que é um ponto extremamente importante aqui. Show de bola. E assim, quando você falou em dividendos, né, no histórico de dividendos, é importante essa questão que você falou, o histórico de dividendos, e esse histórico ser de pagamento de dividendos crescentes, não é verdade? Isso. Que mostra essa evolução. Isso, porque aqui no Brasil nem sempre, pelo menos assim, o que a gente vê dos fundos imobiliários é que se a gente tem um fundo imobiliário que aumenta o dividendo, é excelente. Mas se a gente tem um fundo imobiliário que paga um dividendo meio que constante, já é bom para a gente. A gente acha bom, né? Só que para o panorama americano isso não é tão interessante. Eu, pelo menos, no meu ponto de vista, não é. Por quê? Porque os REITs, querendo ou não, eles se alavancam, então eles precisam crescer mais. Sim. Se eles crescem, se eles se alavancam, querendo ou não, eles têm esse risco de alavancagem, por mais que a gente entenda como é a dinâmica de juros aqui. E se eles tomam dívida, a regra é, pensando aqui muito, 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 uma conta de padaria aqui, pensando de forma muito básica, se eles tomam, se é um REIT que tem 10 imóveis no portfólio e toma R$ 100, US$ 100, né? Para comprar outro imóvel e colocar 11, o aluguel tem que aumentar, a renda tem que aumentar. Verdade. Então, se liguem, assim, prestem atenção que muitas vezes vocês vão ver REITs com yields muito altos, né? E a gente vai ver um histórico de dividendo ou a escadinha descendo, né? Ao invés de subindo. Ou a gente tem uma escadinha que não é nem uma escada, é tipo assim, uma reta. Uma reta. Então, tomem muito cuidado com esse tipo de trollagem, digamos assim, né? Já na internet, em que você vê um yield alto, aí você, caramba, muito bom, mas o ativo não para não cresce nada, não aumenta o dividendo. Verdade. Então é importante analisar isso. Tem que estar bem atento, né? E assim, pessoal, são dicas aí que a gente está pegando aqui com a Aline, né? Conhecimento, aproveitar esse momento do dólar a 4,86 para poder iniciar investir nos Estados Unidos. Aí, Aline, a gente já está chegando ao fim aqui, 7h50, e eu queria te fazer uma última pergunta. Na realidade, eu acho que é um sentimento de muitas pessoas, Aline. É um sentimento que eu tinha antes. Uma das coisas que me impediam de investir em dólar, né, de investir nos Estados Unidos, era que eu pensava logo da seguinte forma: rapaz, deve ser muito complicado investir lá fora, investir na Bolsa Americana, estando aqui no Brasil, deve ser muitas taxas que eu vou pagar, eu acho que no final das contas não vai valer muito a pena. Mas esse pensamento, Aline, é correto ou não? Olha, não, atualmente não, porque eu vou até falar minha experiência lá dos primórdios, que quando eu abri conta numa corretora brasileira foi o maior away, assim, foi um away para eu abrir. Eu acho que hoje deve ser até mais fácil, eu não sei, né? Mas na época da minha graduação, para eu abrir uma conta aqui, meu filho, foi o maior away. E eu acho que passou uns 5 dias, 7 dias úteis aí, para minha conta estar liberada. Para abrir conta americana, assim, você abre hoje, amanhã já tá ok, é zero burocracia. E é sério mesmo. Geralmente é bem mais fácil. E qual é o problema do brasileiro? Ele pensa, Bolsa Americana, americano, Estados Unidos, inglês. Já começa no inglês. A gente sabe que a gente sabe que o inglês pode ser uma barreira de entrada. Primeiro, que basicamente todas as corretoras assim hoje do Brasil, a gente tem Banco Inter, a gente tem Avenue, a gente tem Nomad, a gente tem Spotify, tem contato brasileiro, assim, vai ter.
A gente tem, na maior parte das vezes, as corretoras que mandam mastigados em IR, que inclusive é mais fácil do que o IR aqui do Brasil, no meu ponto de vista, Bem é mais muito mais fácil. fácil. Bem mais É, e, eu, fácil. Prefiro 1000 vezes. e os contadores, inclusive, cobram muito mais caro para Por algo que é mais fácil. por algo que é totalmente mais fácil, né? Eu demoro muito menos para consolidar as posições do exterior do que as brasileiras. E, além disso, como eu falei, hoje você tem basicamente corretoras que você manda o dinheiro em real, você faz a conversão ali e você só compra os ativos. Não tem, assim, um AUE, não tem um problema grande. E se você tem medo de começar pelos ativos diretamente, Leandro, tem tantos ETFs que conseguem replicar, que é tão fácil para você ir analisando os ETFs, ir olhando. Aí o meu ponto é, começa pelo ETF, mas não fica só no ETF. Vê quais são as 5, 10 maiores posições do ETF hoje. XXX. Por que esse ETF tem essas posições? Vai tentar analisar o porquê. Então, assim, hoje não tem um impeditivo. No passado, sim. Além disso, a gente tem BDRs, o que eu não aconselho, acho melhor investir direto. Mas Isso. também tem BDRs que você consegue comprar facilmente, você ganha dividendos, você vai oferir os dividendos facilmente. Mas, tipo, o Banco Inter, uma Avenue hoje, você consegue comprar muito fácil através do AP do seu celular. Até o Banco Inter tem muita gente que investe no Brasil, investe no exterior, né? E com isso, pega muitas vezes, eu vejo o pessoal falando, usa o cartão, aí o cartão dá uns bônus, enfim, é muito fácil, não tem dificuldade. Não tem dificuldade. A questão é que muitas vezes a gente esbarra, mais uma vez, na falta de conhecimento. A falta de conhecimento faz com que a gente crie barreiras, né? Crenças limitantes que impedem que a gente comece a investir pensando que é muito difícil, quando na realidade é algo muito fácil. Ó, estão perguntando aqui, né? Fizeram uma pergunta. Para o dinheiro voltar para o Brasil, é cobrado algum imposto no Brasil? Ó, tu vai pagar basicamente aqui a ideia de IOF, né? Vai pagar o spread também. E isso é mais um valor que você vai ver quando você for sacar, por exemplo. Lá nos Estados Unidos. Tá. E tem que pensar também que se você vende com ganho de capital acima de 35 mil reais ao mês, você vai ter a incidência aí de imposto, certo? Você vai pagar imposto sobre isso. Só que a gente está com uma MP agora, que a gente vai ver como é que vai ser o trâmite ali no Congresso, né? Mas aparentemente questões de dividendos não vai mudar. O que pode mudar é a questão de quanto você pode vender ao mês com isenção. Mas vamos esperar aqui para saber como é que essa MP vai mudar lá. Deve mudar muita coisa também. Mas Exato. no primeiro momento é basicamente assim: você abrir conta numa corretora de preferência, numa corretora brasileira, porque a gente tem outras corretoras americanas, mas no primeiro momento, para iniciar, não é o recomendado. Uhum. E basicamente você tem todo o suporte em português ali, tranquilamente. Então, não tem muita Muito dificuldade bacana. nisso. Muito bacana. Eu peguei um dado aqui no Infomoney, Aline, que eu acho muito importante a gente estar compartilhando com o pessoal, é que das 20 maiores empresas do mundo, 16 são norte-americanas. A gente Por tem a que principal será? lá, a Apple, né? E aí vem várias outras empresas aqui, Amazon, enfim, várias empresas aqui, mas das 20 maiores do mundo, 16 são norte-americanas. Isso mostra o poder do mercado norte-americano, da economia norte-americana. E aí entra a importância da gente estar com parte do nosso patrimônio exposto a essa moeda, que tem um poder muito grande, na verdade. Qual é a maior empresa do ranking? Tem como você falar Aqui aí? aqui está a Apple. A Apple, né? É. Então, eu faço uma pergunta tanto para você e quanto para quem está nos assistindo. Daqui a 10 anos, você acha que quem está ocupando essa posição vai ser uma empresa brasileira, ou uma americana, enfim, qual é a probabilidade de ser uma brasileira? Muito baixa, por quê? Baixíssimo. A gente tem XP, que é hoje uma das corretoras, assim, um dos bancos referenciais aqui no Brasil. Abriu capital onde? Exato. Banco Lá, Inter. lá fora. Lá, Banco Inter, lá fora. Nubank,
Também lá Eu acho que é a fora. Stone, né? A Stone também. Tem uma Isso. empresa que eu gostava muito de acompanhar, que era a Arco Educação. Eu gosto muito de educação, essas coisas. Abriu capital lá na Nasdaq também. Então, assim, são coisas que a gente precisa ponderar. Não estou falando aqui que não é para ninguém investir no Brasil. Eu tenho grande parte do meu patrimônio aqui no Brasil. O que eu estou falando é que só investir no Brasil, talvez, no meu ponto de vista, talvez não. Não é Exatamente. a opção mais sensata, sabe? É Exatamente. importante ter parte do patrimônio em outro país, como moeda forte de preferência. Exatamente. Muito bom, Aline. Aline, eu gostaria de te agradecer. A gente já está chegando perto do final aqui. Te agradecer por essa gama de conhecimento que compartilhou com a gente. Eu tenho certeza que o pessoal que esteve com a gente desde o início e os que entraram também, com certeza vão sair daqui com mais conhecimento, talvez até com mais segurança, né? E vontade de investir lá fora. Eu queria que tu deixasse uma mensagem final aí para o pessoal sobre, diante de tudo que a gente falou aqui, o que é que você acha que é importante para quem assistiu a nossa live, ou vai assistir, que eu vou deixar a live gravada aqui para quem quiser assistir depois, ainda não investe na Bolsa, qual é a mensagem que tu queria deixar? Na Bolsa Americana, qual a mensagem que tu queria deixar? Ó, a mensagem que eu queria deixar é que você precisa realmente aproveitar a oportunidade do dólar abaixo de R$ 4,90, não é nem R$ 5, é de R$ Quatro. 4,90. Eu acho que você precisa sim aproveitar essa oportunidade, porém, com uma ressalva. Ó, o mercado, a gente falou que o mercado americano é um mercado sólido, é um mercado seguro, é um mercado grande, é um mercado em que basicamente as maiores empresas do mundo estão cotadas, né, listadas em bolsa. Isso. Então, isso é um ponto muito importante que faz com que a gente realmente pense e pondere em levar parte do nosso capital, do nosso patrimônio para a Bolsa Americana. Porém, é importante entender que se você vai começar sem conhecimento, lembre-se que você vai perder de 5, no caso 5 não, mas de 4,86 para 1, certo? É 4,86 para 1. Então tenha muito cuidado. Se você não tem realmente confiança, estuda mais um pouco, começa por um ETF, busca conhecimento, porque eu vejo muitas vezes o pessoal perguntando muito aqui na minha caixinha, Leandro, é o seguinte, eu preciso ter mais ou menos quantos R$ 1.000 investidos aqui para começar lá na Bolsa Americana. Eu falo, gente, eu comecei com R$ 400 por mês. Aham. Como diria a modernidade, eu não tenho local de fala nessa pergunta, né? Eu não tenho local Aham. de fala aqui. Porque eu não tinha não sei quantos R$ 1.000 investidos quando comecei no exterior. Porém, eu acho que se você, independente de você ser investidor qualificado ou profissional, independente disso, se você não tem conhecimento, você vai se dar mal. Por quê? Porque a maior economia do mundo, a maior bolsa do mundo, é onde as empresas mais importantes do mundo estão listadas. Então, não é só você que está investindo lá, é o mundo todo. Então, aquela oportunidade que você acha que é uma grande oportunidade, que está pagando não sei quanto por cento ao ano, você e o globo todo está vendo. Então, se você não for uma pessoa, não sei, iluminada, que tem um conhecimento a mais do que todo mundo, você pode estar vendo uma oportunidade que você pensa que é uma oportunidade, mas que na verdade não é uma oportunidade. Cancelada. É É que é uma verdade. cilada. Então, assim, eu incentivo muito que você comece a investir em Bolsa Americana, mas assim, invista quando você estiver minimamente preparado para entender um mercado que é muito mais dinâmico e que é muito mais, digamos assim, complexo do que o brasileiro, porque a gente tem mais de 5 mil estoques, só estoques lá dentro. Então, você tem que ter, no mínimo, assim, ponderação e pensar muito bem. E já já mandou um abraço aqui para o Anderson. E a gente tem que marcar uma live, hein, Anderson? A nossa live tem O que Anderson sair. está participando bastante aí. Valeu, viu, É Anderson? um parceiro aqui da página. Show de bola, show de bola. Então, muito bom, Aline, assim, mais uma vez te agradeço aí por esse compartilhamento aí de experiências. Volto a dizer aqui, reforçando o que você falou, conhecimento é extremamente importante, então, cabe aqui até reforçar o que eu falei lá no começo, né? A mentoria da Aline, para quem pensa em investir lá fora, investimentos em REITs, sem dúvida nenhuma, é um investimento. Fazer a mentoria é um investimento absurdo na tua vida
de investidor ou de investidora. Então, pense bem nisso. E em relação aqui a investimentos no Brasil, a gente está aqui para poder ajudar. Relembrando que próxima terça-feira a gente vai ter uma live aqui, Aline, para falar exatamente sobre essa questão de mudança de mentalidade e oportunidades aqui no Brasil. E, enfim, vamos juntos aí continuar ensinando o pessoal, né, aqui nas nossas redes sociais, compartilhando um pouco do nosso conhecimento com as pessoas, para que a gente possa permitir que mais pessoas alcancem a sua liberdade financeira, né, que é tão desejada. Sim, e o pessoal que está começando a investir aqui no Brasil, né, que está tentando entender melhor, já cola aí no Leandro, que ele é fera demais aqui, hein? Vamos embora, vamos embora. Valeu aí, Anderson. Aline, mais uma vez, gratidão, viu, por essa participação aqui. Eu acho que mais lives podem vir mais para frente aí, né? Vamos lá, pensar, vamos fazer, vamos pensar isso aí. vamos incentivar aí, com certeza. E boa noite aí pro pessoal. E mais uma vez, muito obrigada pelo espaço aqui, Leandro. Tamo junto. Obrigado, pessoal, pela participação de todos aí, viu? Forte abraço. Até mais.